audiência. Brasil! Energia FM. Eita, mano! É hora. Eita, mano, chegando, mais um Legendários Futebol Clube. Sejam todos bem-vindos, você ligadinho aqui na sua Energia FM, o som que contagia. Daquele jeito, bem facinho, mais fácil que o mais fácil que impossível, né? Então vamos começando aí mais um Legendários Futebol Clube. Sábado não teve, mas a gente tá retornando aí com tudo e vamos aí dar sequência. Hoje, especialmente aí o nosso parceiro Leonardo Leal. Tudo bom, Leonardo, com você? O Will, Aguimar, vamos dar aí continuidade, vamos deixar eles falar um pouquinho e vamos lá com tudo, começando mais um Legendários Futebol Clube. Não esqueçam aí de compartilhar a nossa live, acessar nosso site fmenergia.com.br, baixar nosso aplicativo na Play Store, Radiosnet, Rádio Garden, CX, todo canto você nos ouça aí, então acesse lá e escuta a gente ao vivo, a Rádio Energia FM, 2 horas mais 10 minutos. Vamos aí apresentar primeiramente o Aguimar. Tudo bem, Aguimar? Boa tarde. Boa tarde, galera de todo o Brasil, da Fortaleza, do Ceará. Estamos aqui com um participante especial, Leonardo, veio para compor a nossa equipe aqui. A gente está formando uma equipe bacana para repercutir o que de melhor acontece no futebol nacional. O cenário nacional vai começar o campeonato mais disputado de todo o universo, de todas as galáxias. É o Brasileirão 2019, o nosso poeta Will Weasley. O que você acha aí, Will? Como é que vai rodar tudo isso? Também tem a Taça Libertadores. Também tem os atuais campeões estaduais. O Flamengo é campeão carioca. O Leão, Fortaleza de tantas glórias, ganhou do Vozão. Os 2 jogos, hein? Vai ter lapada na rachada aí pro torcedor do Vozão. Vai ter também hoje lapada na rachada pro torcedor do São Paulo. Angustiado, triste. O São Paulo não consegue ganhar do Corinthians no estádio de Itaquera. E também vai ter lapada na rachada pro torcedor do Galo, que perdeu pro Cruzeiro. Todos os campeões estaduais vão ter seu momento de glória aqui no Legendário Futebol Clube. Não é mesmo, Leonardo? Fala, galera, um abraço, tá com todos aqui nessa mesa. Esdras, obrigado demais pelo convite. Aguimar, Will, né? Bom, falar sobre os estaduais, né? Já que é o início, sobre esse tema, né? Que o Aguimar tocou. O Flamengo destaca muito pela campanha, né, muito consistente, né, no campeonato carioca, inclusive 2 vezes, né, ganhando do Vasco. O Vasco que, de certa forma, na minha opinião, não fez uma partida de igual para igual. Não sei se o Aguimar concorda, mas eu acredito que o Flamengo jogou no gasto, né? Eu acredito que o Abel Braga carregou muito a vantagem da primeira partida e aquele gol no início do jogo acabou impedindo o planejamento todo do Alberto Valentim. Mas deu o que era a lógica. O Flamengo tinha mais do que a obrigação pelo time, pelo elenco que tinha de ganhar o Campeonato Carioca. E foi frisado aqui, foi colocado na mesa pelo ex-Falcão, a questão da Taça Libertadores, e o Flamengo realmente se complicou. Já que a gente está falando sobre o Flamengo vai jogar contra o Peñarol lá no Uruguai, precisando empatar para se classificar. Aí é que está o porém, tem todo um trauma de 4 anos consecutivos aí que o Flamengo vem passando perrengue na fase de grupo. Podia ter sido tranquilo, podia ter sido calmo, mas aquele gol está tendo um preço alto. Aquele gol do Peñarol no finalzinho de cabeça do centroavante Viatri. E agora a gente vai pegar aqui também um parecer sobre a final do Paulistão, Corinthians e São Paulo. O Corinthians, com aquele gol do Love, realmente arrebatou o coração dos torcedores corintianos de alegria. E ficou naquela, né? O São Paulo ficou no gostinho de quero mais e não venceu. Vai ter um momento aí lapada na rachada para todo torcedor tricolor paulista, que agora vai colocar as suas expectativas no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E também tem muito mais com Will Weasley, falando sobre futebol internacional, sobre o Liverpool, sobre o Barcelona, sobre a Juventus.
Juventus que já foi campeão italiano. Eu vou passar aqui o título da palavra, o empoderamento da palavra para o nosso amigo Will Weasley, poeta. Fala galera, de novo aqui no Legendários Futebol Clube. Vemos que foi uma semana extraordinária, né? Nas equipes, a Ajax ainda vem surpreender na competição. Vemos o Tottenham, quem diria, Tottenham, né? Na semifinal. Vou trazer detalhes dessas conquistas desses dois times. E vamos ver que já no dia 1º e no dia 30 vamos ter dois jogos fenomenais dessa competição fabulosa que enche os meus olhos, né? E acredito que a galera aí que está nos acompanhando também deve ter acompanhado a Champions League, que tem sido uma campanha fenomenal do Liverpool, né? O ano passado tinha perdido pro Real Madrid, e também o Tottenham e o Barcelona aí, né? Conseguindo, buscando com o Messi em jogo, um cara esplêndido, buscando mais um título para a carreira, né? 4 ele tem, Cristiano Ronaldo com 5, ele quer se igualar aí. Também a possibilidade de uma bola de ouro esse ano, né? Mas vamos ver aí. Galera, tem Champions League e muito mais. Vamos falar sobre a final do voleibol. Realmente o Leonardo chegou para agregar aqui, chegou para formar esse time, essa equipe aqui do Legendário Futebol Clube. Uma aquisição aqui do nosso gerente, coordenador geral da Rádio Energia, Esdras Falcão, popularmente conhecido como Gerentão. Ele gosta. Vamos lá, galera. Vamos passar conteúdo aqui para vocês. O Leonardo, ele ficou responsável aqui por a parte aqui de colocar os gols do momento Gol Déjà Vu, e eu já vou pedir aqui para ele nos adiantar o gol do Corinthians, o gol do Wagner Love, que arrebatou o torcedor do Timão para um momento de alegria, de êxtase no futebol. Vamos lá, Leonardo, coloca aí para nós na íntegra o gol do Wagner Love, passe do Sornosa com açúcar. O Wagner Love de primeira teve aquele olhar fulminante, chutou de primeira. E realmente, galera, foi um momento angustiante para o torcedor São Paulo, eu imagino, né? Porque o São Paulo vem carregando já esse trauma de tantos anos, de não conseguir ganhar um campeonato paulista. Aí também tem a questão da freguesia pro... Não é eu que estou falando, são os números que falam, gente. São os números que falam. E aí foi lá o Wagner Love e encheu o coração do torcedor no estádio de Itaquera de alegria. Coloca aí pra gente. Na hora. No YouTube. Galera, a gente vai falar também hoje sobre o que aconteceu na Taça Libertadores da América, com o Cruzeiro, que já garantiu a classificação, já está brigando pelo primeiro lugar no geral, está dependendo apenas de si. Vai falar sobre o Grêmio, que também vai depender apenas de si. Foi fora de casa ganhar do Olímpia. Olímpia ou foi o Libertad? Não, foi o Libertad, tô enganado, perdão, gente. Ganhou do Libertad e praticamente sagrou-se classificado para as oitavas. Vamos lá, galera. Vamos aqui, vou trazer aqui o golaço, né, do Wagner Love na vitória do Corinthians, que faturou o título, o tricampeonato, né? Vamos aqui ao gol. Se quiser, eu boto aqui, Leonardo. Tá aí, dá certo aí? Aumenta o volume aqui pra gente botar aí. Deixa eu entender. Pronto. Quem faz algo. Primeiro gol do São Paulo, dando uma palhinha aí no gol do São Paulo. Aí o torcedor tava feliz, empatou o jogo, aí vem um banho de água fria no final do jogo. Mas vale lembrar que esse jogo, o São Paulo... Olha aí, vamos atenção. Atenção para o gol do Corinthians. Não. O chute do Gustavo Gol. Abriu espaço pro Ramiro, Câmbio tirou a batida, saiu fraquinho. Revisado com Sornosa faz o lançamento para o Love, golaço!
Galera. Vamos lá, Esdras. Fala aí sobre a final do Cearense também, já que ficou aqui o momento do gol déjà vu, o gol do Wagner Love. Agora vamos ver aqui um parecer do nosso especialista no futebol cearense. Fortaleza e Ceará, como foi? Por que foi? Deixa o Leonardo falar que eu falo depois. Vai, Leonardo. Eu queria justamente tocar sobre essa decisão, né, Corinthians e São Paulo, porque os dois jogos, o primeiro jogo foi um futebol bem aquém, né, tipo, eu acompanhei o Corinthians, né, levando o jogo para o Itaquera, né, já que jogava pelo empate, na verdade, queria jogar pelo empate, e o São Paulo buscando o jogo. Mas o que a gente percebe nessa final, né, que o São Paulo sofreu demais ausências de jogadores de área, né? Alexandre Pato não podia jogar, né? Estava com um condicionamento físico ainda não 100%, o Pablo lesionado, e fora também o Hernanes, que voltava de uma lesão, e o Liseiro no primeiro jogo se contundiu, né? Um jogador que faz muita diferença nesse time do São Paulo. E o Corinthians fez um jogo que, a meu ver, pelo Carille, né, foi uma partida que eles gostaram em tese, né, porque o 0x0 dava a ele a condição, já que ia decidir em casa, apenas uma vitória simples que faturava o título. E a gente viu que o jogo também na volta foi um jogo também bem fraco, né, o começo especialmente, né, os times parece que estavam meio aquém até de finalizar, né, pro gol. O Corinthians foi finalizar já com os 20, né, já na metade do primeiro tempo. E o gol do Corinthians, né, é importante até a gente ressaltar aqui, que antes do gol do Corinthians houve uma falta a favor do São Paulo. E aí o árbitro, que era o Rafael Claus, ele não marcou. Eu não sei se os amigos, no caso, na sua análise, faltou um pouco de playoff? Oi? Vai falar. Na minha análise, faltou, mas vemos que 3 anos consecutivos, né? Corinthians nessa supremacia, mostrando que é guerreiro, que vai pra cima, que busca o título mesmo, né? Vemos que as pessoas dando alfinetada no Corinthians, porém, ali no cantinho e tal, mais uma vez, mais um ano, vemos o glorioso Corinthians conquistando mais um título paulista. Exatamente, e tipo, o gol do Corinthians foi no segundo tempo, e foi uma falha da defesa do São Paulo, que errou o tempo da bola, mas não tirar o mérito do lançamento do Sornosa, né? É positivo. Golaço, né? Do Wagner Love. É interessante, detalhe, que em 2015 teve um lance igual, semelhante, que nem o do Wagner Love, o gol dando a vitória pro Corinthians. Exatamente, foi quase idêntico mesmo, né? E o Sornosa, nessa temporada, é um jogador, assim, que se encaixou no Corinthians, né? Ele se entrosou, né? Junto ali com... O Jadson, poderiam os dois jogar juntos? Podem, mas só que o Jadson não vem num bom momento, né? E o Sornosa é um dos artilheiros, aliás, é um dos jogadores que tem mais número de assistência, né? Se vocês forem perceber, se não me engano é 8, né, no Campeonato Paulista, né? E agora esperar do Corinthians, não só para a Copa do Brasil, que está classificado, né? Passou da Chapecoense, e vamos ver o adversário dele. Tem uma grande estrada aí para ver. Tem estrada, né? E tem um brasileiro também, né? Que vai estrear amanhã contra o Bahia. O que vocês acham? Só falar aqui também, a gente tá comentando os jogos e também queria mandar aqui o alô da galera que tá acompanhando a gente. A nossa live aqui tem a Madalena, boa tarde Madalena, a Sandra Moreira, o Ramon, o Renan. Então, um abraço a todos vocês ligadinho aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos e compartilhem a nossa live. Quem quiser participar, Adriana também, só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 859-8126-8198. E obrigado pela audiência de todos vocês. Pode falar aí mais. Aí, Leonardo Leal. Abraço aí, galera que nos acompanha. Bom, vamos agora, além de falar do campeonato estadual, eu vou destacar o jogo do Ceará e Fortaleza, né? Que jogo, né? Eu acompanhei só o... Tava acreditando que ia ganhar, mas minha fé desfaleceu. E o primeiro jogo, eu até falei assim com o Edson, né, antes do bastidores, que o Ceará ele perde o título. Só te interrompendo, Leonardo. Nossa professora Fátima Medina, ó. Um abraço, Fátima Medina, acompanhando o Legendários Futebol Clube. Um abraço pra você aí, diretamente da Estácio. A Guimar também aqui com a gente, Fatinha. Então, um abraço pra você, ligadinho aí com a gente no nosso Legendários Futebol Clube. Pode comentar aí, Leonardo. Desculpa interromper. Um abraço aí à nossa querida professora Fátima Medina, sempre conosco. A gente vai falar, ainda continuando, né, sobre o jogo do Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo o Ceará perdeu, né?
Foi um jogo bem fraco, né? E também teve vimos que teve vários erros de finalizações, né? Muitos lances perdidos, bolas na trave, falta de treinamento tático mesmo, técnico, para ter uma boa finalização, que o futebol brasileiro falta nisso, né? E também cobranças de faltas, né? Que a gente necessita de cobrança de falta para ter bons lances no futebol. E isso já parece a tendência, né? Que o futebol brasileiro está perdendo, né? A essência de batedores de falta. Nós temos poucos, né? Poucos. Né? Não sei se o Aguimar... O que você tem a dizer, Aguimar? Com toda certeza. O futebol Um abraço pra brasileiro- Fatinha, tá pedindo. Queria mandar um abraço especial para nossa professora, exemplo, Fátima Medina, grande mulher. Então, galera, a gente tá falando aqui sobre o Campeonato Cearense, o Campeonato Paulista, e vamos falar também sobre a Taça Libertadores da América. Esse meio de semana a gente teve algumas decisões importantes, Palmeiras já classificado, Atlético Paranaense já classificado, a Internacional já classificado, Flamengo e Grêmio ficaram por decidir na última rodada a sua classificação. Atlético Mineiro, importante frisar, ficou de fora da segunda fase, da oitavas de final da Taça Libertadores. Vamos falar também sobre a Copa do Brasil, essa nova fase que vai se iniciar. Agora já chegou a 16 times. O funil da Copa do Brasil aconteceu e passou Corinthians, Fluminense, Santos, Corinthians, Fluminense, são 5 times. O Corinthians, Fluminense, Santos. Olha a informação aí pra gente passar com propriedade. Enfim, e tá do outro lado, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, todos os times que estão na Libertadores. Agora realmente o bicho vai pegar na Copa do Brasil. Galerinha, tudo isso Ainda tem um jogo, Vila Nova e Juventude. vai pra decidir Vila Nova e Juventude. Só lembrando que o Vila Nova, Bahia passou. Bahia, poderoso Bahia, eita Bahia, passou também. E aí vai ficar a decisão para Juventude e Vila Nova, a última vaga. Então, galera, é isso aí. É legendário Futebol Clube no ar. E a gente vai colocar aqui agora, abrir espaço para o Will Weasley falar sobre a Champions League, sobre os confrontos já definidos. Só lembrando, o Ajax definiu a sua vaga, surpreendendo a todo mundo, eliminando a poderosa Juventus. Não deu para a Juventus. Cristiano Ronaldo e companhia vão ter que esperar mais um ano para realizar o sonho do presidente da Juventus de ganhar a Champions League. Não deu, mesmo contratando o melhor jogador do mundo, ficou para a próxima. Vou passar aqui pro Will Weasley. Galera, vimos aí que não foi o que a galera esperava, né, da Juventus. Logo após, quando o Cristiano Ronaldo chegou em casa, a mãe dele, o que foi, meu filho? Ele falou, mãe, não faço milagres, né? Vimos que o elenco exigia, né? Não é Jesus, né? Fazer milagres, né? Então, vemos que a Jackson, desde 1997, isso não chega na semifinal. Isso é muito importante para a Jackson aí. Vai pegar o Tottenham, né? E o Tottenham também, outro detalhe importantíssimo, desde há 57 anos atrás, que o Tottenham não chega na semifinal. E também o Cristiano Ronaldo, desde 2010, ele não sabe o que é perder, ou que não sabe o que é sair da semifinal, né? Então temos esses números também. 125 gols na Champions League, mais um recorde. Entendeu? O único cara a chegar a ser campeão da campeonato inglês, espanhol e italiano. E também temos aí o Messi também percorrendo e vai jogar agora dia 1º com o Liverpool, certo? Dia 1º vai ser o grande jogo com o Liverpool. E também vai ser o dia 30 agora o jogo do Tottenham com o Ajax. Vai ser os 4 jogos maravilhosos. Sim, só comentando esse jogo do Ajax, eu acompanhei o jogo do Ajax Juventus na ida, né? Foi um jogo bem elétrico, equilibrado. Mas você vê que o gol da Juventus, o Ajax não se intimidou, né? Buscou, né? E essa garotada do Ajax é interessante, porque é uma equipe jovem e que está mostrando o seu grande talento. Por exemplo, David Neres, sem dúvida, é o cara do momento, né? O cara do momento, né? E eu não se engana, né, o torcedor, se o Ajax chegar à final, né? Isso. Porque pode já tem 3 Champions League, já tem da história. Aí você tem o outro jogo, Barcelona e Liverpool, né? primeiro. Interessante.
O Barcelona que infelizmente, infeliz agora, dessa vez quer dizer, conseguiu matar essa maldição, né, de Barça, né, cair toda só nas últimas 3 temporadas. Eu aposto sem dúvida num jogo equilibrado. Eu acho que o Liverpool, pelo que apresentou nas últimas edições, o Liverpool para mim é um time mais consistente, mais favorito. Né? Não que o Barcelona não seja, né? Mas pelo momento o Liverpool, pelo que jogou no último, né, o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Vimos também que nas edições passadas a Roma ganhou do Barcelona, né? Quem diria? Entendeu? Então esses times que a gente julga como pequenos, eles têm para desprender. E o jogo do Real Madrid que a gente tira, né? O Madrid caiu diante do Ajax no Santiago Bernabéu, levou 4. Foi um jogo... Definição, galera. Definição, Barcelona e Liverpool de um lado, Ajax e Tottenham do outro. Agora vamos abrir espaço para o momento gol déjà vu. Gol do Vitinho, gol que sacramentou o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Galera, uns problemas técnicos aí. Nações do Luiz Carlos Júnior. Mas a gente vai conferir na íntegra aqui esse gol, novamente o gol do Vitinho contra o Vasco da Gama. Ainda falar sobre os jogos da Série B, né? Ontem começou a Série B, né, pra valer, né? Tivemos o jogo Bragantino, Brasil de Pelotas, vocês acompanharam? Não foi não. Né? Mas assim, eu até fui esse jogo, e o jogo foi, apesar do gramado encharcado, campo molhado, né? A gente viu um jogo bem agitado, Elé. Não sei se você acompanhou, Guimar, o jogo Bragantino e Brasil de Pelotas. Não acompanhei, mas... Só falando que deixa eu tirar aqui. Pronto, agora vai dar certo. O Bragantino, que agora é o Red Bull Brasil, né? Red Bull Brasil. O famoso RB Brasil. Vamos fazer igual como aquela emissora faz. Não pode chamar de Red Bull, tem que ser RB. Já chamou de Red Bull, né? Mas esse é RB. Não, esse é Red Bull mesmo. Que é que o Red Bull tira, né? Nos Estados Pois Unidos, é. Então, agora o Bragantino que fez um investimento grande, que eles querem subir aí de divisão para a primeira divisão, como eles têm na Austrália, Estados Unidos e Alemanha. Então, fez esse investimento aí no Bragantino. E o Bragantino agora é Bragantino, Red Bull Brasil, não é isso, Leonardo? Ainda comentando sobre esse jogo, né? Até para os amigos, os ouvintes também, é que nós tivemos um jogo agitado, como eu havia falado, um jogo bem disputado, as duas equipes proporcionando um bom jogo, embora o gramado ainda não estava em perfeitas condições, apesar da chuva. O gol do Bragantino foi logo aos 37 do primeiro tempo, gol de Bruno Tubarão, né? Esse nome aí Tubarão, ele fez o gol. Mas se a gente for avaliar, o Brasil de Pelotas teve momentos ainda, antes do gol do Bragantino, o Brasil de Pelotas teve mais 2 chances. Branquinho arrancou do meio de campo, só que na hora de finalizar, já na entrada da grande área, acabou errando a finalização. E eu destaco também o bom momento do Júlio César, né? Impressionante, todo o time que ele joga, passou pelo Náutico, né, por outros times, Corinthians, né, os times por onde ele mais tem sucesso, ele fez diferença, né, no gol, né? Um goleiro muito consistente, né? E assim, outra partida que também a gente teve ontem, né, foi o jogo Operário do Paraná e América Mineiro. Aí o torcedor do Coelho lá em Minas, é claro que não deve estar nada de bom com a vida, né? Porque vem com a vida, melhor dizendo, vem com a vida, porque estreou mal, né? Estreou mal e é o último, foi um dos times rebaixados, né, para a Série A. E eu comento ainda esse jogo, que o Operário fez um jogo bem interessante. O Operário venceu 1-0, inclusive Bragantino e Operário são os times. Tem como conferir para mim a tabela da Série B? Pra galera aqui. Qual time? Não, o Campeonato Brasileiro da Série B. Tem como conferir a tabela? Vamos conferir aqui a tabela da Série B. Porque se não me engano, Bragantino e Operário é os que dividem a liderança. Então vamos acompanhar aqui a tabela. Rapaz, deixa eu falar aqui. Esse é o legendário. Rapaz, nós estamos tá dividindo a liderança, que aí foi a primeira rodada. Esse é o legendário do Futebol Clube. Com muita descontração, alegria, não é isso, Aguimar? Então. Eu queria mandar um alô aqui especial pro Cleilson, torcedor do Palmeiras, o Celedon Teixeira, torcedor do Santos, do Peixe.
E é isso aí, galera. Essa levada aí do programa, a gente quer passar essa transparência, essa clareza. A gente teve uns problemas técnicos aqui, questão da aparelhagem, mas a gente vai resolver tudo isso para que a gente possa entregar um programa excelente, com qualidade e transparência no próximo sábado, tá bom? Nosso colega aqui, o Will, já nos trouxe aqui a tabela já atualizada, a Série B, o Botafogo é o líder com 3 pontos, mas todo mundo tá brigando, né? É Botafogo, Atlético. Ô, Leonardo, você tá chegando agora. Mas aí, ó, mas é assim mesmo. Se tu disser quem é o líder, os 20 é o líder, os 20 não é. Quem ganhou mais menos os 5 é líder aí, né? É importante frisar pro Leonardo também que é legal ver essa paixão dele pelo futebol paulista, do futebol suburbano, né? Da Série B, assim. Suburbano, Série B. Olha as torcidas aí de esporte, Vitória, time grande da Série B. Ih, polêmica no ar. Suburbano. A gente vai falar mais aqui agora sobre o início do Brasileirão. Coloca aí na tela os 10 confrontos. Pra mim, já de imediato, eu já posso colocar aqui uma final na primeira rodada. Pronto, vamos fazer assim, vamos dar palpite de favorito, quem vai ser favorito ao título e quem você bota aí no rebaixamento, no G4 e o Z4, vamos lá? Quem é que, Só um time? Não, o G4 e o Z4, os times que vão pro G4 e Z4 aí no final e consequentemente o G4 você pode botar o líder, vice-líder e assim por diante. Quem começa aí a gente faz esse desafio. Eu vou começar que eu não fico em cima do muro não, eu sou logo incisivo nas minhas respostas. Vai direto. Então eu vou colocar aqui que vai cair o CSA, vai cair o Botafogo, vai cair o Avaí e vai cair o Fortaleza. Vai pegar. Assim, ainda, eu acho cedo ainda a gente prever, né, que vai acontecer nesse Brasileiro. Acho que já na quinta, sexta rodada a gente já tem uma base, né? Mas, tipo, a meu ver, o CSA deve brigar para se manter. É muito difícil. Vai enfrentar amanhã o Ceará. Ceará, que a meu ver, tem um elenco melhor. Mas a gente sabe que o começo do Ceará foi trágico. Né? Foi trágico, né? 2 eliminações, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E a perda do título. Pra mim, o que mudou no Ceará foi aquela derrota lá contra o Náutico. Ali acabou realmente com tudo, viu? Porque o Lisca é meio doido, né? Todo mundo sabe. Deu uma doida lá de escalar um time misto e acabou findando com aquilo, né? E assim, e ele escalou mal também na Copa do Brasil, o jogo de ida. Assim, eu vou perguntar aqui ao nosso Will, se o Lisca, de fato, ele já caiu no jogo da Copa do Brasil ou foi na Copa do Nordeste? Acredito que na Copa do Nordeste mesmo, entendeu? Até porque no Brasil, aquilo que o torcedor esperava mesmo do Lisca, né? Entendeu? É lamentável, mas no meu ver foi na Copa do Nordeste. Do Nordeste, né? É porque eu entendo que eu acho que a Copa do Brasil, o Corinthians não jogou bem, né? Se a gente for ver os 10 minutos do primeiro tempo, Corinthians e Ceará, o Ceará estava melhor. Só que o Corinthians aproveitou os erros do adversário e o Lisca mexeu errado em ter colocado o Roger, né? O Roger que, a meu ver, não é esse centroavante que o Ceará precisa e deveria ter entrado com aquele jogador que agora fugiu o nome. Ricardo Bueno. Isso, Ricardo Bueno, muito bem, né? A mente aí, memória do Wesley é melhor que a minha, claro. Mas é um jogo, mas assim, o Ceará agora com o Anderson Moreira tem tudo pra voltar sorrindo, né? E contratar um técnico. Agora assim, E até, assim, perguntar ao Aguimar, esse jogo do Ceará contra o CSA, é favorito Ceará? Favoritíssimo, não tem por que o torcedor do Ceará pensar picanha nesse ano. O ano passado foi toda aquela luta para sobreviver e eu acredito que essa luta serviu de aprendizado e o Ceará vai começar roendo o osso, querendo ganhar pontos logo de início para não ter todo aquele sufoco que teve ano passado. Eu já posso adiantar aqui também, essa pergunta eu vou colocar na mesa aqui para os meus amigos. Qual time está apresentando o melhor futebol nacional hoje? Deixa eu só botar uma pequena... Queria falar um pouquinho do Lisca também, né? Sobre a cara do Lisca, eu acho que também que ela foi na Copa do Nordeste, aquele jogo pífio ali contra o Náutico, erro de planejamento, né? Junto com a diretoria, comissão técnica.
de colocar os jogadores reservas, subestimando o Náutico, uma competição tão importante. E depois daquela entrevista dele, falou que o Ceará já perdeu várias vezes na Copa do Nordeste, ele não pegou bem, e consequentemente veio aquela confusão ali com o Meia Felipe, que o departamento médico, né, que o jogador se contundiu, ele botou culpa no departamento médico. Então acho que não é só os resultados eram muito ruins, 3 competições não ganhou nada, então, e também dentro do o clima ali entre eles, jogadores, comissão técnica, diretoria, não estava muito bem. Então acho que a diretoria agiu certo com o Lisca, que o Lisca vinha com muitos defeitos, botando jogadores insistindo que não dava certo, a gente via que não dava certo. Então eu acho que foi o momento certo da diretoria ter trocado o treinador, e o Anderson Moreira aí é um baita do treinador, tem história aí com a América, Bahia, e a gente sabe uma coisa, Santos, a gente sabe que o Anderson Moreira é aquele treinador que chega, ele não tem aquele resultado de imediato, tem que ter paciência, porque ele é um treinador que é de longo prazo. A gente viu isso campeão com o América Mineiro da Série B, foi uma bela campeão no ano passado com o Bahia, e a gente sabe, se der tempo pra ele, pro Anderson, ele vai fazer um belo trabalho aí no Ceará Esporte Clube. Só te interrompendo aí, Jesus, você falou sobre o Ceará estar disputando 3 competições, não ter ido muito longe, saiu na Copa do Brasil para o Corinthians, saiu no Campeonato Cearense para o Fortaleza já na finalíssima e perdeu para o Náutico. Será o Náutico que vinha invicto até aquela rodada? Será que o Ceará, o que aconteceu com o Ceará não foi o normal? Será que o torcedor do Ceará não coloca expectativa num time mediano? Essa é a pergunta que eu quero fazer também. Acho que não, porque muitas vezes querem dimensionar a culpa apenas para o técnico, sendo que o Lisca foi o grande responsável por Ceará. É isso que eu quero citar, isso aí já citei muitas vezes. Eu acho que não foi só o jogo, aquele jogo do Náutico, a torcida no estádio já foi sabendo que o time ia perder. Colocar os reservas não foi certo. Não pode colocar emoção. O time, tô falando na reserva. Na mesa aqui. Eu vi muitos torcedores que foram para o estádio dizendo que aquele jogo já foram para perder, e a gente viu que o Náutico é um time, com todo respeito, tá na Série C, o Ceará na Série A. E o Lisca não podia ter subestimado o Náutico como ele fez, e contra o Fortaleza é para ter feito um jogo mais equilibrado, não fez, perdeu todas as duas. Então acho que o Ceará, contra o Corinthians, o próprio Corinthians lá com 1 a mais, ele não mexeu, não botou o time pra frente, continuou na mesma. Então acho que o Ceará demorou ter demitido o Lisca. E falando nessa aí que ele fez um belo trabalho, ele fez um belo trabalho em 2015 e 2018, mas isso não impede o Ceará crescer. Tem que ser grato, lógico, mas não pode ser grato a vida inteira, agradecer ele pelos trabalhos prestados, mas o Ceará tem que continuar a crescer e não cair como só porque ele salvou o time permanecer. Não, o Ceará tem que continuar crescendo, e não é por causa do Lisca que o Ceará tem que ficar nessa mesmice que tá hoje no ano como começou. Verdade. Eu concordo com o Exas em parte. Eu acho que o Ceará tem muito a evoluir, questão do time, e eu posso até adiantar, por o ano de experiência que o Ceará passou, eu acho que ele permanece na primeira divisão esse ano, e até vai ter mais facilidade do que o Fortaleza, porque eu acho que o Ceará vai conseguir enfrentar a realidade dele, vai jogar no contra-ataque, que foi uma grande dificuldade, um grande conflito de identidade no ano passado, para o Ceará se consolidar, entender que precisava jogar na retranca a partir do segundo turno, e quando conseguiu aquela vitória perante o Flamengo e o Corinthians, foi o grande divisor de águas para o Ceará estar aqui na primeira divisão. Vamos falar agora do... Não, só continuar aqui, falei. Não, a gente falar do... Que você não me perguntar, você me pergunta o G4 e Z4. Deixa eu falar o meu G4 e Z4. Eu não falei o meu Z4. Então fala o seu G4 aí. Porque eu falei o meu Z4. Vai, fala Fortaleza, G4. CSA, Fortaleza, CSA, Botafogo e Avaí. O meu G4 é Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Nessa sequência, Flamengo campeão então. Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. O meu Z4 vai ser... Não, o Flamengo não é campeão. É o G4, você precisa. Não, mas a ordem, você tá na ordem. A pergunta não foi fundamentada. Então, o Flamengo vai ser campeão não, diga. Fique no mudo não. Eu vou dizer o G4. O Flamengo ser campeão, ele teria que contratar 2 laterais. Não, isso aí não chegou por não. Deixa eu falar meu G4 e o Z4. O Z4 eu acho que vai ser Avaí, CSA, Goiás e Vasco da Gama. O G4 vai ser Flamengo campeão, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Esse é meu G4, Z4. Não fique em cima do mundo, Dagmar. Fale. O meu Z4. O campeão hoje é o Palmeiras, hoje. Mas não sei. O Palmeiras fica dentro dos 5. Bom, falando sobre o Campeonato Brasileiro, sobre ainda, né, a rodada desse fim de semana, a gente vai destacar aqui o jogo São Paulo-Botafogo, clássico do eixo Rio-São Paulo.
Tem também Atlético Mineiro e Avaí, Chapecoense Internacional, jogos deste sábado. Vamos lá, atualizar aqui pra galera e anotar o torcedor. São Paulo e Botafogo às 4 horas. Já. Daqui a pouco, verdade, né? Atlético Mineiro e Avaí, torcedor do Galo e Avaí. Já conferiu a hora aí, é 19 Só pode descontar horas. aí que vai ser o líder, Leonardo aí. O conversa aí tá entre pra mim. A sua tranquilidade realmente ela é exala pelo ar e a gente está vivendo tudo isso agora. Vai, continua. Leonardo, me diga uma coisa. Deixa eu meu falar amigo, aí, você Jobson. vai treinar, Eu cara. quero trazer aqui. Vai, fala aí, Para o Jobson. momento Jogos. lapada na rachada Cadê? aí. Deixa eu já falar jogos. Flamengo e Cruzeiro, jogos deste sábado, às 21 horas. Já que tá falando de Flamengo e Cruzeiro, né? Que no momento são as duas equipes que, a meu ver, o Cruzeiro é uma grande vantagem para esse jogo, né? O Cruzeiro que é a melhor equipe do futebol brasileiro, né? Se vocês devem... Não. Na minha opinião, cara. Que é o isso? Cruzeiro tem 100% Eu vou colocar bem aqui a perdeu. minha tese. O Pronto. Cruzeiro disputou o Campeonato Mineiro, só tinha um Atlético Mineiro. Aí disputou um grupo de fachada, porque só tem time ruim naquele grupo. Aí você... Agora, se ele ganhar hoje, aí eu digo, o Cruzeiro é o melhor equipe brasileiro. Não é só Não pelo... dá pra saber. Eu acho que assim, o Cruzeiro... Campeonato estadual não é parâmetro pra não. nada. Agora que o bicho vai pegar, agora é a hora de separar os homens dos meninos. Até porque é exatamente isso. O Cruzeiro ali tem um time bem formado, ali, jogadores experientes, Fred, Rodriguinho, Edilson, Robinho, Gide. Então eu acho que o Cruzeiro, não só porque ganhou o título estadual, mas pelo que vem manteve a base, o treinador quase 3 anos lá. Então eu acho que o Cruzeiro é favorito a ganhar quase tudo. Eu acho que ele vai priorizar, lógico, o mata-mata, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e quem sabe o brasileiro aí histórico, muito tempo que não ganha, desde 2003, né? Então pode ser que o Cruzeiro receba ganhar. O Cruzeiro ganhou agora. Em 2014. 2003, falou 2003. Ah, daí foi, Peço perdão aí pra galera. Foi em 2014. Foi 2013, 14. Foi 2014. Ele trabalha com informação. Olha a informação aí. Eita, pronto, deixa eu continuar Pode falando do faltar, Cruzeiro. não. Eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances aí. Um baita do time, o Mano Menezes fez um grande elenco. Manteve a base e trouxe, como a gente falou, né? O Arrascaeta foi pro Flamengo. Então, vixe, como é que vai ser o Cruzeiro? Trouxe o Rodriguinho, tá destruindo. Nem sente mais falta do Arrascaeta, né? Então, eu acho que o Cruzeiro é grande favorito. G4, né? Vamos lá. Brincadeira o cara falar isso. Pois é, vamos. Agora o meu O jeito. cara não sentiu falta do vai melhor dar jogador do que o Cruzeiro. time tinha no ano passado. Não, é como eu te falei, tu quer ser grato eternamente, tu tem que saber separar. Ninguém é maior que o clube, não. Ninguém é maior que o clube. O Rodriguinho chegou e tá fazendo um belo trabalho E no assumiu a Cruzeiro. camisa, E já assumiu e titular, né? o Rodriguinho. Vamos lá. Muito cedo pra afirmar que o Rodriguinho deu certo. Assim, Tem que ter o brasileiro, a Libertadores. Vamos entender Aí a gente realmente. sabe. Vamos entender, eu tô entendendo a lógica do Agmar, realmente é ser porque, tipo, não dá pra você colocar como exemplo estadual servir de espelho pro brasileiro. Até porque a gente sabe, Brasileirão é um campeonato muito disputado, muito equilibrado. Quem foi que ganhou o Campeonato Paulista ano passado, Leonardo? Corinthians, Quem foi campeão brasileiro? o Palmeiras. Não falo mais nada, pega o igual. Pois é, exatamente. Vamos explicar aqui, né? Porque, tipo, em relação de elenco, a gente entende que, às vezes, quando você tem um bom elenco, nem sempre ganha. A gente tem como tirar o Grêmio, né? Em 2016, se não me engano, 2016 ou 2017. Mas em 2016. O Grêmio brigava pelo título com o Corinthians, né? Traz pra mim os números de Corinthians e o título do Brasileiro de 2016. Só pra não ter uma base, porque se eu não me engano... O Grêmio priorizou a Libertadores. Foi, né? o Grêmio, pois é, se não me engano foi isso. E o Grêmio foi campeão em 2017, não foi nem? Só lembrando, o 2016. Grêmio priorizou a Libertadores, mas ele chegou no final com a condição... Não foi o Grêmio, foi o Palmeiras. Mas O Palmeiras chegou no final com a condição de disputar o título com o Corinthians, só que o Corinthians venceu o clássico em Itaquera e se sagrou campeão. Exatamente. Então, a gente entende, muito bem lembrado aí pelo Agmar, os números. Então, esse jogo, o Cruzeiro hoje vai enfrentar o Flamengo. Realmente o Cruzeiro tem uma equipe boa. Mas vamos ver como o Mano Menezes vai se comportar, porque a gente sabe que o Cruzeiro também ele tem elenco. Mas o banco tem ali... Como eu estou dizendo, o tem Cruzeiro Thiago para uma Braga. competição mata-mata, ele é candidato ao título. Ele é candidato, exatamente. Mas uma competição como o Campeonato Brasileiro requer um elenco, requer
peças de E reposição. a gente tira no ano passado, né? O E aí Cruzeiro. o Fred se machuca, o Rodriguinho se machuca, vai ter que ir de Sassá. Aí tem o Sassá, tem o menino lá, o da base. Opinião, o Sassá é um bom jogador. É sim, é bom, você com a cabeça no lugar, ele é um baita de jogador sim, o Sassá. Só que tem problemas aí que a gente sabe, né? Tem o menino da base também, que nome que dele da base aí, o Raniel. Então acho que você tem elenco sim, viu? Cruzeiro. Tem o Dodô Egídio no lateral esquerdo. Cara, eu assisti o jogo do Grêmio, eu me encanto ver o Grêmio jogando bola. Mas o Grêmio não tem O elenco. Grêmio veio 2 rodadas sem vencer e agora se pôs no direito de deixar o Diego Tardelli no banco e o Luan no banco. E o Luan sem nem entrar. O Luan que há um ano atrás era o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Esse jogo, por exemplo, ainda falando do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi campeão estadual, 100% invicto, né? Ele teve o invicto no sentido, foi o time que mais somou pontos, não vice-segundo, quer dizer, somou mais pontos, mas é o time que mais venceu. E aí teve o artilheiro Fred com 12 gols. Então a gente tem que avaliar que vamos ver agora como o Cruzeiro vai entrar nesse brasileiro, né? Porque ano passado o Cruzeiro disputou a Copa do Brasil, priorizou. Ele disputou o Brasileiro, a Copa do Brasil, priorizou a Copa do Brasil e foi campeão. E aí foi campeão, inclusive pentacampeão, igual junto com o Grêmio, os dois times campeões, né, da Copa do Brasil. E deixou o brasileiro de lado, sabendo que o Cruzeiro tinha um bom elenco, mas com o passar de algumas rodadas, o Cruzeiro deixou esse ritmo, né, cair. O Cruzeiro acabou se mantendo ali entre os 10 primeiros. Então vamos ver esse ano. E o Flamengo, onde está o Flamengo? O Flamengo foi criticado depois do jogo contra a LDU, né, o treinador especialmente, porque ele entrou com a Arrascaeta e o jogador não entrou bem, não fez uma boa partida. Enquanto antes, quando ele era reserva, a torcida pedia a Arrascaeta. E o treinador mantinha a palavra dele, que ia colocar ele só quando ele estivesse já numa condição boa, né? Enfim, no segundo tempo e tal. Então já nesse jogo contra a LDU, um jogo na altitude, o Flamengo não fez uma boa partida, né? Perdeu, né? 2-1. Então a gente tem que avaliar o momento das equipes, né? O momento em que o Cruzeiro é melhor e o Flamengo precisando se colocar numa condição de jogar mais competitivo. Não que o Flamengo não joga, mas eu espero do Flamengo um pouco mais de futebol, né? A gente sabe que o Flamengo sofre muito. Só lembrando, Leonardo, eu concordo com você, faço das suas palavras as minhas, mas eu acho que o Flamengo, ele tem muitos jogadores talentosos, mas tá faltando um operário ali no campo de defesa do Flamengo, tá faltando jogador para destruir jogadas. E a gente percebeu na Libertadores o time muito espaçado. E aí era pego de surpresa nos contra-ataques e por 1 minuto de desatenção, aos 48 minutos, a LDU fez aquele gol empatando o jogo e propiciando a virada no segundo tempo, porque a gente sabe, a torcida foi junta e aconteceu. Agora a gente vai iniciar o momento gol déjà vu e a gente vai colocar aqui para você, torcedor do Mengão, campeão carioca de 2019. Galera, foi mais ou menos assim. Foi bem facinho, 1 mais 1, 2, 2 no primeiro jogo e 2 no segundo. Isso é o que, Esdras? Legendários Futebol Clube. Agora só esse negócio de facinha, a torcida do Vasco vai... É só mandar um... Mas agora a gente vai abrir o momento pro Lapada na Rachada. Certo, Aguilar. Só mandar um alô aqui para os nossos ouvintes, a Cande Alvarez, diretamente aí de Almerim, Pará. Um abraço para você, ligadinho aí com a gente. A zoada do chicote, né? Agora. Vamos falar sobre o jogo, né? Do São Paulo Botafogo. Eu estava justamente querendo tocar nesse assunto, porque o Botafogo tem um treinador aí inexperiente, né? Um treinador novo, esse brasileiro, o Barroca. Inclusive foi campeão, né? Foi campeão sub-17 pelo Botafogo. Então ele conhece o Botafogo mais do que ninguém. E vai enfrentar um São Paulo, né, que vem para esse brasileiro mordido e tem, claro, o experiente Cuca, que conhece bem os caminhos, né, de como conquistar essa competição. E aí falar sobre esse jogo, que o jogo é às 16 horas, o jogo vai ser no Morumbi. Promessa aí de um baita jogo, né, o São Paulo que vem
possivelmente com Alexandre Pato, a estreia dele, né? Ainda tem Tietê, né? Só pra gente, eu trouxe até, na verdade, aqui em mente a possível escalação do São Paulo, né? Volpe, aí você vê Arboleda, Bruno Alves, Igor Vinícius, Reinaldo, meio de campo, Tietê, Hudson, Igor Gomes, e no ataque, Everton, que não é o Everton Felipe, e aquele ex do Flamengo, e Antony, e na frente Alexandre Pato. Aos amigos aqui, eu passo justamente uma pergunta que eu faço para o Esdras aqui. Sobre esse jogo do São Paulo e Botafogo. Quem é favorito e pelo momento, como é que essas duas equipes podem aí, quer dizer, essas equipes podem aspirar a que posições no Campeonato Brasileiro? São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo? Ixi. Ou São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo, eu acho que o Botafogo vai ficar no meio de tabela, né? O Botafogo. O Agmais que vai cair, né? Eu acho que não cai, não. Acho que é mais fácil o Vasco da Gama. Mas enfim, o Botafogo ali é 13º, segundo por ali, meio de tabela. O São Paulo a gente já não sabe, é uma incógnita, né? Toda vida a gente vê aí no Campeonato Paulista, chegou até a final, mas o Cuca aí pode fazer um belo trabalho. Mas também, quem sabe, surpreender, ficar ali entre os G6, né? G6 já pega uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Então, eu acredito que o São Paulo pode fazer, sim, uma bela competição. Tem um bom elenco, bons jogadores, um grande treinador, que é o Cuca. Então, acho que o São Paulo pode fazer frente aí, ficar pelo menos entre os 6 ali e conquistar uma pré-Libertadores. Assim, ainda em cima do que o Esdras falou, né? Eu já tenho uma visão um pouco, tipo, um horizonte maior, né? Eu acho que o São Paulo, ele pode chegar assim a brigar pelo título. Agora, é claro, vamos ver como vai ser a postura do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo. Porque é um time que vem de uma final de Paulista, empolgado, porque chegou a uma final, não chegava desde 2005, uma final até porque o Campeonato Paulista era pontos corridos. Esse foi o legendário Futebol Clube. Legendários Futebol Clube. A gente vai abrir um espaço aqui para os torcedores são paulinos, os torcedores vascaínos, os torcedores do Vozão. Momento Lapada na Rachada. Coloca aí, em conjunto em especial. E só lembrando que o Leonardo foi pego de surpresa com esse Lapada na Rachada, nem acostumado. Aí se acostumando, viu, Leonardo? A gente é assim mesmo, mas vai dar certo. Ainda, né, falando sobre o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista de 2005 era ainda pontos corridos, o time somava mais pontos. Inclusive eu trouxe a matéria, né? Até porque quem ainda não me conhece, eu sou redator lá do site FM Energia, do nosso colega aqui, Esdras Falcão, de Caderno de Esporte. Trago vôlei, trago também automobilismo e falando aí, deixando um pouco de lado do futebol, falar do automobilismo, que a gente teve a 4ª etapa da temporada de Fórmula 1, que aconteceu no circuito do Azerbaijão, em Baku. Ela que é uma pista de rua. Nós tivemos aí a pole position de Valtteri Bottas, dobradinha da Mercedes. Lewis Hamilton foi segundo. Em terceiro nós tivemos Sebastian Vettel. E o meu destaque, minha baixa, sem dúvida, é as Williams. Eu passo a bola pro... Não, eu queria fazer uma pergunta. Como é que tá a campanha do filho do Michael Schumacher? O filho do Michael Schumacher corre pela Fórmula... Não, Fórmula... Ele corre pela Fórmula 2. 2. Mas, tipo, ele já foi sondado pelas equipes da Fórmula 1, ou seja, a principal divisão. Inclusive, ele é piloto da categoria de jovens da Ferrari. Programa de pilotos, perdão, da Ferrari, e teve os testes no começo dessa temporada em Barcelona, foi muito bem, foi bem elogiado. E assim, espera-se do Mick Schumacher, né, que tá falando, talvez daqui a 2 anos, mas sem dúvida uma promessa. Exatamente, né? Galera, esse foi o legendário Futebol Clube de hoje, não é, Zé? Ainda tem mais, já quer ir embora. Ainda tem vôlei ainda. Ainda quer ir embora, ainda falta 4 minutos, tem tanta coisa, começamos tarde. Hoje ainda vamos falar aqui de vôlei, né, Leonardo? Tem vôlei ainda, o Leonardo continuar falando aí, hoje tem tanta coisa, então
Agora que é 2 horas mais 58 minutos, continue com a gente. Alô, Dainene Pacheco, Rafaela Malaquias, Malda Rita, sejam todos bem-vindos aqui no Legendários Futebol Clube. Daquele jeito, bem facinho, mais fácil que um mais um. Largado na pista, isolado, bem fácil, só chegar. Eita, menino, vai, Leonardo Leal. Bora falar agora sobre ainda a Fórmula 1, né? Eu quero destacar também recentemente, né? Que houve aí uma mudança no circuito, aliás, ao entrave entre o GP do Rio de Janeiro, que é uma possível realidade para que venha aí ser efetivada a partir de 2021, ao GP do Deodoro, né? Acompanho sobre o automobilismo, aos ouvintes que acompanham. Inclusive eu fiquei sabendo, né, que de acordo com das câmaras dos vereadores lá do Rio de Janeiro, estão querendo vetar a obra lá no circuito de Deodoro, que fica na floresta de Camboatá, que nada mais é uma reserva, uma área reserva ambiental, e que é justamente controlada pelo Exército. Só que a gente tem, e é uma pista que já foi, logo no ano passado, em junho, essa informação, porque do GP do Deodoro. Que é o seguinte, eu tenho aqui que foi dito, né, pela Câmara dos Vereadores. A lei, né, o projeto lei número 632 de 2017, a emenda foi de lá, cria a área de proteção ambiental da floresta de Camboatá, no bairro de Deodoro, no município do Rio de Janeiro, das outras providências. Autores: vereador Renato Cinco, vereador e professor Célio Paré. A Câmara do Municipal, no artigo, decreta a área de proteção, a APA, da floresta de Camboatá, no bairro de Deodoro, no município do Rio de Janeiro, dá outras providências. Ele quer dizer que há a possibilidade ou não de ela ser processada, né? Então, fica ainda esse entrave. A Liberty Media, que gerencia, né, toda a competição, a Fórmula 1, disse que não tinha nenhuma importância, né? E aí o chefe Chase Craig, né, da CEL, falou que se caso não for, se caso, eu tenho aqui os números, né? Valeu. Viu aqui nosso repórter, né? Sonoplasta, né? Trazendo aqui pra gente, esperando aguardar o que pronto, atualizado. Aí tem aqui, de acordo com o jornal, a informação foi do jornal Globo, a Liberty Media, a empresa que organiza a Fórmula 1, teria enviado cartas ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e ao governador do estado, Wilson Witts, manifestando desejo de realizar a prova na cidade maravilhosa. Mas aí, como aconteceu isso de última hora, é uma possibilidade de que as obras possam ser paradas. Já tinham dado início, já tinha, ano passado, já tinha dado ali, batido o martelo. A carta foi assinada por Sam Bratz, né, diretor de operações comerciais da categoria, e no conteúdo do documento está a expectativa do dirigente em trabalhar no Rio de Janeiro e a solicitação de uma reunião para debater o tema com secretários e diretores. Essa carta também passou pelo presidente Jair Bolsonaro, também recebeu a carta, está assinada por, como eu falei, o nome é em inglês, diretor executivo da Fórmula 1. Chelsea Curry, muito bem. De acordo com o jornal, o conteúdo desta carta em relação com o pedido de colaboração do presidente, para que o GP mantenha-se em São Paulo, ou então outra cidade no Rio. E eu pergunto ao Edras e também ao Will, né? Primeiro ao Will, tipo, o GP do Brasil em São Paulo é sempre uma tradição, né? Isso. Né? E eu fico pensando, porque ele tem prazo, encerra o prazo dele até 2020. Final de metade não. O contrato. E aí a gente pensa, o Dória até falou, que tem o desejo, e junto com o prefeito lá, Bruno Covas, se manifesta, que quer que continue, renove por mais uma temporada e depois até 20 anos. Eu pergunto, se o GP do Brasil, vamos supor São Paulo, ele não for de forma, caso a Liberty Media não aceita, renove, né?
o Brasil perde muito, né? É muito, porque nas épocas passadas o Brasil é no seu ápice da Fórmula 1, entendeu? Era muito ovacionado, entendeu? E com isso já faz a falta e a irresponsabilidade do governo, entendeu? Isso é inadmissível, isso tem que lutar pelos direitos e fazer com tudo que venha a ser exercido e executado esses projetos para que venha realizar o campeonato. E aí eu tenho em cima, Esdras, sobre essa pergunta, seria até um prejuízo não só para os fãs da Fórmula 1, que, tipo, a Fórmula 1 ela é uma competição muito bem vista, né? Mundial. Tem gente que até uns torcedores me criticaram. É modinha, Fórmula 1. Eles Modinha? É modinha, Só que a Fórmula 1 hoje não é todo mundo, não. Pois é, né? Então, é um esporte de muita tradição, já há um bom tempo, desde 1950, foi quando a Fórmula 1 entrou como oficial. E eu pergunto ao Esdras, se isso acontecer, Esdras, sem dúvida, não só um descaso para o governo. É verdade, a gente vê aí, a gente que sabe, o São Paulo é o berço aí da Fórmula 1, Interlagos ali. Eu fico sem dúvida, chegar no Rio de Janeiro com tantos problemas de Olimpíada, estádio que Maracanã com corrupção, será que não seria mais uma obra aí de corrupção envolvendo estrutura? A gente sabe que já Interlagos não tem aquela estrutura toda, que a gente já viu que teve assaltos lá com os pilotos e tal, não é aquela estrutura que a gente é acostumado a ver na Fórmula 1. Então, a gente fica em dúvida se no Rio de Janeiro realmente tem capacidade de receber Fórmula 1 como o São Paulo teve a tradição de tanto tempo como o São Paulo teve Interlagos. Aí fica a dúvida, mas vamos torcer aí para São Paulo continuar com o governador Dória, o prefeito Bruno Covas. Vamos ver o que acontece na Fórmula 1, especialista em Fórmula 1, Leonardo Leal. O interessante é que no Oriente Médio tem chegado fortíssimo, né? Na Arábia, vemos muitas competições que tem investido pesado nas estradas, né? O próprio governo da Arábia. Isso, o GP de Bahrein, né? Tanto que o Dória já foi a Bahrein 2 vezes e ele ficou encantado com a estrutura, né? E, inclusive, o GP de São Paulo, ele pensa, caso ela de fato caso a Liberty Media renovar, ele já pensa até reformular, né? Isso. Porque, tipo, aumentar o espaço de visibilidade ali naquelas áreas de box, os pilotos, enfim, para o público, né, também, a arquibancada, né, também. Uma estrutura bem confortável. Uma estrutura bem confortável, pessoal, né? Exatamente. O Esdras. Só mandar um alô aqui para o nosso amigo Pedro Igor, aí o Pedro Igor assistindo com a gente. Um abraço aí, o Pedro Igor. Em breve também, se quiser fazer uma visita aí a gente no Legendários Futebol Clube. Ainda comentando sobre a Fórmula 1, eu estava assim, sobre hoje, né? A gente teve o domínio total da Ferrari nos 3 primeiros treinos livres, né? E assim, no treino classificatório, a gente já teve um certo problema. Charles Leclerc bateu, e tipo... Era pra ganhar, era pra ganhar, e era favorito, né? Ganhar pole, jovem, né? promessa ali, estava, né? Ganha pole. E a corrida amanhã promete, vai largar em 10º e, tipo, conquistaria ali, né, mais uma pole, e que infelizmente não deu, porque acabou errando ali o tempo, né, da curva. A gente sabe que é uma rua muito estreita, né, da curva, né, com retas muito estreita, são 20 retas, para quem não sabe, 20 curvas. Dá pra não botar no E são 51 voltas, né? E para atualizar, né, para os nossos ouvintes, que hora vai sair? A corrida está prevista para as 9 da manhã, né? 9 da manhã. Muito bom. Com transmissão aí da Globo. Então a galera pode... Não diga esse nome não, diga G. Ele não diz o Red Bull, também vou dizer o nome dele não. Mas tem que ter informação, né? Tá com aquela emissora do Blin lá, do cliquinho lá que tem o... E aí, falando sobre até a Ferrari, o momento da Ferrari nos últimos tempos tem me deixado muito decepcionado, porque caiu muito, né? O último título de 2007, né? De pilotos, né? E também vemos a supremacia da Mercedes, né? Lewis Hamilton aí buscando o título, ganhando quase tudo. E inclusive tem também a questão de números, né? Lewis Hamilton pode igualar a marca de Michael Schumacher. Pode passar, que ele é muito novo ainda. Passar. Mudando agora de assunto, a gente vai falar sobre a Superliga Feminina de Vôlei. Aos amigos fãs do vôlei, quem acompanhou ontem um jogaço, né? Diga-se de passagem.
as proezas. Só falar aí, grande jogo, né? A Superliga Feminina, Minas e Praia Clube, duelo mineiro, duelo inédito, né? O Minas acabou se conseguindo o título aí, já vinha do Sul-Americano, né? O Minas tem um belo time, Copa do Brasil, então o treinador estrangeiro lá, o menino lá, que é muito bom treinador, então o Minas está de parabéns, e todo o futebol, todo o voleibol mineiro e também ao Praia Clube. E ele tocou nesse assunto, tipo, sobre a Superliga. Vale lembrar, né, que desde 2002 pra cá, houve aquela... desmembrou, porque antes era a Liga Nacional. E ele ganhou uma, depois ganhou em 2001 e 2002 já com a Superliga. Aí depois, são 25 anos de Superliga, e o Minas foi campeão ontem pela terceira vez, né? Então tá interessante, né? É o terceiro contando a Liga Nacional e também a Superliga. E o Praia Clube, atual campeão, ontem não fez frente nem num dos dois jogos. Claro, o torcedor do Praia Clube pode aí me criticar, mas eu tô sendo, obviamente, aqui de uma forma sincero, né? O jogo foi, Minas teve uma soberania total, e eu vou passar aqui É legendário. pro Aguimar, o Aguimar, que eu acho que gosta também de vôlei. O que você acha do vôlei brasileiro? de Fortaleza. Leonardo, Levantador, hein? com sinceridade, para lhe afirmar, eu não tenho acompanhado o Senado Nacional, o voleibol brasileiro, mas você é o especialista, então o que você falar tá dito. Rapaz, por isso que eu trouxe o Leonardo. Vou ter que fazer um contrato com ele. Como sabe de futebol, automobilismo, vôlei, tênis, basquete, sabe tudo. Daqui a pouco tem aquela emissora lá do Plim Plim que vai buscar ele aqui. Agora vamos mudar um pouco aqui a espera. Vamos falar sobre o Brasileirão, sobre os principais confrontos. A galera tá sintonizada aqui na Rádio FM Energia. Um alô todo especial para nosso amigo Sidney Vieira. Tá acenando aí. Sidney, qual é seu time? Quem vai ser o campeão brasileiro? Diga aí. Campeão, não sei. Galera, a gente vai abrir espaço aqui para pedidos do Gol Deja Vu. O pessoal que tá sintonizado aí na Rádio FM Energia pode estar pedindo, pode estar se conectando aí na nossa fanpage e conectado. Legendários Futebol Clube. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso amigo Leonardo Leal, redator, narrador, especialista no voleibol, automobilismo e tudo mais. Ainda falar sobre o meu G4 e o Z4, né? Porque tipo, eu coloco aí o jogo eu coloco pra mim Palmeiras, eu coloco Cruzeiro, coloco ali o Grêmio e, ao meu ver, coloco Flamengo, né? Até porque são as duas equipes que se vêm no momento, e o São Paulo ali briga pelo quinto ali, junto com o sexto. E o Z4 eu coloco CSA e o Corinthians. O Corinthians. Ser campeão, Corinthians. Corinthians no Z4, Chapecoense. Como assim? Corinthians Não, minha opinião dele, vai. É profeta, então, né? Você sabe que você tá correndo. Mas também se ele acertar, viu? Até pelo tipo, o elenco do Corinthians, né? Ao meu ver, é um elenco que não me agrada. Tem jogadores, sim, com uma certa experiência, mas a gente sabe que o Corinthians é um elenco limitado. Foi campeão paulista porque jogou mais que o São Paulo. Eu respeito a opinião do Leonardo Leal, né, nosso amigo, mas realmente o Corinthians, Leonardo, não tem time pra cair pra segunda divisão. O time do Corinthians é no mínimo pra ficar entre os 10 primeiros. No mínimo. O time do Corinthians é bem montado, tem um técnico que domina o esquema tático ali do Corinthians, tem uma filosofia de jogo já implementada, ou seja, o Corinthians não perdeu nenhum clássico. Não perdeu nem pra Santos, nem pra São Paulo, nem pra Palmeiras. Aguimar, tem que avaliar. Você chegar e dizer que o Corinthians, né? Mas assim, Aguimar, tem que avaliar, tipo, o momento do Corinthians vem de jogos com sorte, né? Ele se classifica na Copa do Brasil. Eu tava falando a verdade. Jogou mal na volta. Você me dizer que o Corinthians foi campeão na sorte, meu amigo. Não, na sorte não. Por favor, eu tô falando pro irmão que
O Corinthians vem de partidas ruins, tipo o jogo na Copa do Brasil contra o Ceará na volta. Foi um jogo feio, poderia ser eliminado. Mas você tem que. Não, o irmão tem que desempenho do entender, com Corinthians todo é muito- respeito, Leonardo, que ali é uma filosofia de jogo do Corinthians. Não, eu sei, Ele mas- joga por uma bola, entendeu? E Mas até é que parece tá, que, é um que futebol. tá jogando ruim, mas não. Mas não o é um jogo do futebol que Corinthians. agrada o torcedor. Não é um futebol agrada. virtuoso para o time que tá jogando contra. É, E o Corinthians foi perde, campeão. né? O Corinthians foi campeão com todos os méritos. Jogou sim bem contra o São Paulo na volta. Agora você falou Pois é, isso onde que eu queria falando, é chegar. isso que eu tô Ele querendo teve falar. competência para ir Isso, lá uma vez é e isso. fazer o gol. Pois é, criou. Não o acredita Corinthians- em sorte. Um de no cada futebol, vez, porque um de é cada assim. vez. criou, mas agora tem que. O jogo contra o Chapecoense jogou bem na volta, porque precisava do resultado, mas na ida. Engoliu a Chapecoense, vamos dizer assim, engoliu, mas na Foi ida, campeão no São Paulo como Sim. mereceu e Pô, depois sem ganhou da dúvida. Chapecoense. Tá O bem, Cuca até está agora mal. 4 meses de futebol, fez a média. Campeão paulista, chegou nas oitavas da Copa do Mas- Brasil, passou na Sul-Americana eliminando Ano o passado- líder do campeonato argentino. O Carille tá de parabéns. Sim, Pra mim mas o Carille é o melhor técnico ano do Brasil. passado- Com esse time que o Cadê, Corinthians Leonardo? Você tem, interrompeu. meia boca. Eu não concordo nem com o Leonardo, nem com o Aguimar. Porque o Leonardo disse que o Corinthians vai cair. Eu acho que não cai. O jeito que o Aguimar fala parece que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores e Mundial. E também não vai. Então fica nesse meio termo aí. Eu acho que o Corinthians fica... Eu tô apenas ilustrando o que o Corinthians fez até aqui. Mas- Isso não quer dizer que ele vai ser campeão de nada, não. Pra mim, eu acho que ele já alcançou o limite Tipo, dele. vamos avaliar Com o time que Corinthians. tem. Sim, o Corinthians ano passado foi campeão paulista. O que ele fez no brasileiro? Quase caía. Mas o time do Corinthians ano passado é muito diferente desse. Não, é Muito quase. É diferente. quase. Então, Essa base. mudou mais de 4 a 5 peças Você- do time tipo, titular. Mas a zaga do Corinthians te inspira confiança? A zaga, A zaga muita, do muita Corinthians. a zaga. O que não vai me Elenco. assustar, A zaga do zaga Corinthians do te inspira Manuel. E Não é a aquele- zaga, é o esquema tático. Ah, Porque mas a zaga. a zaga do Corinthians leva em média um gol em cada 2 partidas. Mas a zaga do Por aí Corinthians você não tira. É uma zaga Qual pesada. time hoje que dá pra comparar assim, que a zaga é equiparada ao do Corinthians? O Cruzeiro, a zaga do Cruzeiro e do Corinthians e do Grêmio. São 3 zagas que Eu são coloco- fortes, entendeu? Na questão do esquema tático. E a do Internacional também entra nesse parâmetro. Eu coloco o Cruzeiro, pra mim, como o melhor time, tem uma zaga muito boa. Mas o Corinthians, não me agrada no sentido bom jogo, ele faz bons jogos, mas depois deixa a desejar. O São Paulo fez um bom jogo na volta porque precisava da vitória e jogou bem. O São Paulo jogou recuado, o Cuca mexeu mal, escalou mal. Se ele colocasse o Fernandes, poderia dar ali uma dinâmica no meio de campo, mas colocou o Jusilei, colocando no meio, sabendo que ele é um meio campista pesado, né? E a gente sabe que o futebol hoje é muito veloz, você tem que acompanhar as pontas do Corinthians é muito boa, com o Cleison. Eu gostei muito do jogo, da movimentação do Corinthians no ataque. Gustavo vem no bom momento, e apesar que parou de fazer gols, né? O Gustavo, né? Inclusive, devia acertar um dos Quase pra artilheiros, ir né? fora já, né? Pois é, né? E assim, Will, eu faço a pergunta pra você sobre o jogo, o Corinthians. Você espera do Corinthians um time que vai brigar no G4 ou não? Sem sombra de dúvida, como sou corintiano, o Coringão vai buscar assim. Vai cantar de um Ei, poeta, é melhor você ficar de calado. É mesmo. Estão dizendo aqui que... Qual teu time, Aguimar? Qual teu time, Leonardo? Ninguém sabe quem eu tô. Ninguém no Brasil. Ninguém sabe quem é que eu torço. Eu torço pra todo mundo. Todo mundo que ganha. Esse foi o Pera aí. legendário futebol clube. Uma filosofia de vida. Uou. Eu torço pelo futebol bonito, atrativo, defensivo, tudo que engloba aí o futebol, eu tô torcendo. Então, só mandar aqui um alô pra galera aqui que tá pedindo pra gente, diretamente no WhatsApp da rádio, 859-8126-8198, a Raquel Oliveira, a Nara, a Marta, lá no Jardim Jatobá, no Siqueira. Um abraço a todos vocês, sempre com a gente. Raquel Oliveira, Nara e Marta, lá no Jardim Jatobá. Galera, hoje foi muito especial. Contamos com a participação aqui do Leonardo Leal, comentarista, redator, tudo de bom aí que você imaginar. E o Wesley Falcão sempre intermediando aí esse programa, dando essas felicitações, essa alegria que só ele tem. É isso aí, galera. Vamos passar ainda. Vamos terminar, né? Encerrar o programa.
Audiência estourada que ela quer terminar. Se acalma. Ai, meu amigo, você talvez esteja com um ventilador. Tá na O gol de Javu tem mais não? Tem alguém pedindo não, gol de Javu ali, Leonardo? Ô, Guimar. O amigo meu pediu. Qual? Adson Lima, Qual foi o gol? que é o gol do Barcelona e PSG, que foi 6x1. Que é Ó, o estão comentando aqui, eu vou atrás o aqui. último gol. Tô aqui, Coloca, tá? Bruno, Ah, então coloca. bota, vai. Coloca aí. Perna esquerda, Neymar levantou. Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! Um gol mágico! O gol mais improvável da história! O gol mais improvável de todos os tempos! Sérgio Roberto! Sérgio Roberto! Tá aí, Adson Lima, esse gol aqui pra você, né? Lembrando que esse jogo foi um jogo jogaço, épico, né? jogaço. O PSG ganhava de 4, né? E o Barcelona teve um grande desafio a cumprir e passar o PSG. Tinha que fazer o quê? 5 gols, né? Pra passar, né? E conseguiu fazer, né? Foi Seis, né? 6. Foi 6, né? Eu lembro desse jogo, foi um jogaço. E o Neymar, o cruzamento do Neymar. Foi né? preciso, foi preciso, né? A falta que A ele cobrou, falta, o pênalti né? que ele bateu. Exatamente. E assim, aí a falar sobre a Copa da França, né? Hoje, inclusive, se não me falha a memória, a Foi bola... suspenso o Neymar, né? Devido a... Não, mas isso na Liga dos Campeões. Ah, ok, Na Liga dos ok. Campeões. A Copa da França, o jogo é hoje, tem como o nosso colega aqui, o Will, vai trazer para mim o jogo. Porque esse jogo, Copa da França, Paris Saint-Germain, a gente tem um jogo, é uma data especial não só para o futebol mundial e também para o Neymar. Porque Neymar completa hoje 600 jogos como profissional. 600 jogos como profissional. E é uma data especial, exatamente 4 horas, né? Falta aí o quê? Meia hora ainda, né? 40 minutos. 40 minutos. Esse jogo vai acontecer no Parque dos Príncipes. Vai ser um jogo muito disputado. O Paris Saint-Germain é favorito. A gente sabe que a hegemonia do Paris Saint-Germain nos últimos 4 anos vem colocando aí, vem levantando o caneco no Copa da França. É um time disparado, né? Não sei se, Will, você que acompanha o futebol, a Copa da França, sobre o Neymar, ele até um tempo estava meio triste, né? Mas parece que o Neymar voltou a... Sim, sem sombra de dúvida, né? Sobre as críticas, sobre a própria eliminação do PSG na Champions. O Neymar pega isso como uma inspiração e um desafio a ser seguido, né? Como um jogador protagonista da seleção, tá buscando aí o seu ápice, né? Muito jovem ainda, tem muito a percorrer. É verdade, Will. Só mandar alô que eu gosto de alô. Acho que é que meu outro programa mandou muito alô, tarde de sucesso, né? Até farei meu peixe aqui de segunda a sexta, a partir das 3 da tarde. Então, mandar um alô pra Raquel de novo, que ela não escutou, mandar aqui Raquel Oliveira, Nada e Marta, lá no Jardim Jatobá Siqueira. A gente daqui a pouquinho toca lá no aplicativo a música aí do Henrique e Juliano, mas por enquanto a gente vai continuar com o programa esportivo. Um abraço aí pra vocês, Raquel Oliveira, Nada e Marta aí no Jardim Jatobá, no Siqueira. Galera. Abraço aos ouvintes. Um abraço pra todo mundo aí, pra geral. A gente vai encerrando mais um Legendários Futebol Clube. Fique conosco. Próximo sábado a gente tem novamente Foi Legendários, tem Gol de Javu, tem Lapada na Rachada, tem Leonardo Leal e companhia. É Legendário! É isso aí, galera. A gente vai se É isso despedindo. aí. A gente vai se despedindo a todos vocês e continue na nossa rádio. Música 24 horas por dia. Tchau, fui a galera da live. Até segunda-feira no meu programa, 3 da tarde. E você ligar ali no nosso aplicativo.